nós possamos ouvi-la e recebê-la com alegria em nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nessa tarde tão especial também, em homenagem às mães, eu quero trazer uma palavra não somente para as mães, senão a gente teria que fazer um culto somente para elas, né? Mas nós queremos. Esse aqui é para o microfone da gente, se eu esqueci. Então, como eu vinha dizendo, eu quero nessa tarde trazer uma palavra não somente às mães presentes, mas também aos pais, que envolve filhos e tudo mais, que temos na família. E pensando nessa forma de que as mães, os pais têm uma grande responsabilidade, eu fico sempre imaginando o quão é difícil nós criarmos filhos. A responsabilidade que isso é. Porque quando a gente não tem filhos, talvez quem já tem vai lembrar como era antes, quem não tem vai ter esse sentimento. A gente olha com um certo receio. O que é isso? Ter filhos. Como é que vai ser esse negócio? Algumas vezes, quando a gente não tem filhos ainda, a gente olha para alguns casais, para alguns pais e diz assim: aquilo lá que eles estão fazendo, eu não vou fazer igual. Eu vou fazer diferente. O meu filho eu vou criar da melhor maneira, porque eu, afinal, sei melhor do que outros. A gente às vezes se engana nisso, né? Aquilo que a gente pensa que não vai fazer na educação dos filhos, na criação, no cuidado, que a gente não vai fazer igual a outros que a gente viu, a gente acaba fazendo, em certa medida, repetindo. Talvez você tenha pensado agora um pouco, quem já tem filhos, pensar, aquilo eu queria ter feito diferente, não fiz aquilo outro, aquilo eu acertei sem querer, porque não há uma receita pronta. Os filhos são diferentes, as mães são diferentes, os pais são diferentes, e os filhos também são. Quem tem mais de um filho sabe que ter 2, 3, 4 é diferente. Os netos são diferentes para os avós são diferentes para os filhos em comparação aos pais. Eu quero nessa tarde a gente conversar sobre isso, né? Às vezes ter filhos, a paternidade, a maternidade pode até para algumas famílias ser meio truncado, às vezes traz dores também, a gente não nega isso, e a gente não está aqui para dizer que um está certo, o outro está errado, e que uma família é exemplo e a outra é totalmente descartável, não. A gente está aqui para aprender junto. A gente está aqui para olhar para a palavra de Deus e entender que Deus, sim, pode ser observado, pode ser aquele que a gente pode dizer: eu quero fazer, da forma como Deus está me ensinando, da forma como Deus quer. Eu quero ler com vocês uma palavra de 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 até o versículo 28. Onde o texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 28, quem trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, a tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso
ele disse: até quando você vai ficar embriagado? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era tão triste. Eles então se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, no passado devido tempo, teve um filho, que deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho, até ele ser desmamado. Depois de ter desmamado, ela levou consigo um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Creio que muitos de nós já ouvimos essa história de Ana. Talvez vamos dizer: Ana teve algo especial aqui. Ana, mesmo quando estava ali no templo, ela coloca o seu coração diante de Deus. E em sua oração, também na fala com Eli, ela diz que tem o coração amargurado, está ali ansiosa por uma resposta, tem medo de que tenha sido esquecida por Deus. E há um contexto aqui que, antes dessa leitura, que Ana era casada com Eucana, seu marido, e Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. Essa já havia lhe dado filhos, e todas as vezes que elas iam ao templo, a família toda, Penina irritava Ana, ou seja, Penina ficava provocando Ana, porque Ana não tinha filhos, deixava Ana entristecida, com a alma machucada, cheia de dor. Isso porque naquele contexto ser mãe era quase como ter a sua existência do filho. A mulher praticamente não tinha valor se ela não tivesse filhos para dar ao seu esposo. Tanto ela fala isso a Eucana, que ela queria ter filhos, e Eucana até diz de uma forma ríspida: não sou eu mais importante do que 10 filhos. Mas Ana insistia, buscando no Senhor. Ana então está ali no templo, num dia que era comum as pessoas irem levar a sua oferta até o templo, e ela está ali orando, e a palavra diz que ela estava tão triste, tão sofrida ali, que ela nem tinha voz, ela não falava, ela apenas mexia os lábios, porque ela derramava o seu coração na presença do Senhor. Eli, o sacerdote do templo, acha que Ana havia bebido vinho, uma bebida forte, chega a ela com um olhar julgamento e diz: olha, pare com isso, pare de beber. Ana então é acuada ao ponto de ela ter que abrir o seu coração, de dizer o que estava acontecendo, trazer da sua dor, compartilhar aqui. Vejam que é interessante que Eli
era o sacerdote do templo. Depois eu vou me dedicar um pouco a falar qual era o significado, a função do sacerdote também. Mas esse que trabalhava ali no templo, responsável pelo templo, havia julgado Ana por um comportamento dela, por ela não falar. Ele já estava achando que ela estava embriagada, porque ela não conseguiu olhar no coração de Ana a sua angústia, a sua dor. Quantas vezes também acontece em nossos dias, não somente mulheres, homens também, mas nós choramos diante de Deus, nós temos dores profundas, por vezes somos julgados sem saber o que está acontecendo. Assim Ana também foi julgada. Ana foi julgada aqui porque achava que estava embriagada, e ela na verdade estava ali chorando as suas dores. Aqui já temos uma lição. Muitas vezes devemos cuidar para não fazer por meio ter um pré-julgamento e achar que uma pessoa é daquele jeito do outro, sem saber o contexto, a história. Talvez muitas mulheres em suas casas, muitas mães, choram e sofrem escondidas. As pessoas ainda julgam, achando que há algo diferente do que aquilo que está sendo visto. Está falando aqui. Ele então, ao julgar Ana, faz com que ela tenha que se ocupar e responder e trazer da sua dor. Quando Ana então fala a Eli o que estava acontecendo, que ela estava ali com um propósito, pedindo ao Senhor que o Senhor lhe desse um filho, a palavra vai dizer que Eli então diz: se é isto, você vai em paz, que o Senhor conceda aquilo que você está pedindo. Eu imagino que Eli ali está até constrangido por essa fala, porque ele havia pensado uma coisa e era totalmente outra. Mas veja o que acontece logo depois. Ana diz, o texto diz que Ana se levantou, começou a comer e já não estava mais tão desanimada. Muitas vezes é assim conosco também. Quando temos dores profundas e guardamos somente para nós, ao invés de abrirmos para outras pessoas, nós ficamos tristes, para baixo. Mas o fato de podermos ter pessoas para abrir o coração, trazer das nossas dores, já pode nos aliviar, pode ser terapêutico em nossa vida. Passando essa parte, a palavra diz que ela sai dali, eles dormem na cidade de Siló, acordam no outro dia, adoram ao Senhor. Interessante que Ana, mesmo não sabendo que seria respondido pelo Senhor, ela continua a adorar a Deus. Talvez nessa tarde você também esteja pensando: eu estou aguardando respostas do Senhor. Continue adorando a Deus. E assim Ana, Eucana, estavam fazendo, adorando ao Senhor, voltaram para casa. Ana engravidou. E a palavra vai dizer que 1 ano depois, quando Samuel já havia nascido, Eucana foi novamente ao templo ofertar ao Senhor, e Ana não foi junto. Ela lembrou do propósito que havia feito. Ela havia feito um voto que se ela recebesse um filho, se ela recebesse um menino, ela entregaria esse menino. E a palavra vai dizer que nem a navalha não passaria sobre a cabeça dele. Significa que Ana estava fazendo o voto do Nazireu. A gente vai lembrar de Sansão, por exemplo, que fez o voto do Nazireu, que não passasse pela cabeça daquele que fizesse o voto do Nazireu navalha, ou se cortasse o cabelo. Também esse não beberia vinho, bebida forte, e dedicaria-se totalmente ao Senhor. Ana então faz aquilo que havia feito com o seu voto. Ela disse: eu vou cuidar desse menino até desmamá-lo. Assim que o menino cresceu, a gente sabe que isso não leva muito tempo. Imagine você com o coração de mãe, sabendo que teu filho está lá com 2 anos, talvez 3 anos, já está parando de mamar. E agora a Ana pega esse filho, vai ao templo, leva a sua oferta, em torno de 3 anos, no novilho de 3 anos, farinha,
Vim, leva até o templo, entrega ao Senhor a oferta, e aí leva o menino para ele. Ana tem um ato de coragem. Talvez se pedíssemos para levantar a mão, quem faria isso? Entregar com 2 ou 3 anos de seu filho para uma outra pessoa. No caso, a Ana estava fazendo algo bom, porque ela estava entregando Samuel para viver ali no templo, aprender do Senhor e se tornar ali alguém preparado para servir, não somente no templo, mas depois a gente vê que Samuel, ele serve Israel e a Deus ali como juiz e profeta. Mas imagine Ana agora com esse bebê quase saindo de casa, levando ao templo e dizendo: eu vou deixar ele lá, porque eu prometi ao Senhor. Ana compreendeu logo cedo que aquilo que ela havia recebido de Deus era um presente. A palavra Salmo 127 vai dizer que os filhos são a herança do Senhor. O que a gente faz quando a gente recebe uma herança? Primeiro a gente se alegra de receber uma herança, depois a gente cuida da herança, a gente mantém aquela herança, a gente faz talvez aquela herança produzir frutos, render frutos a nós, mas sabendo que um dia a gente vai passar para frente de novo, e aquela herança que um dia foi nossa já não será mais nossa, a gente vai entregar, vai vender, vai fazer alguma coisa, mas não vai ficar para sempre. Assim também são os filhos para nós. Muitos de vocês já passaram por isso. Daqui a pouco os filhos crescem, saem de casa. Ana experimentou isso logo cedo. Ana teve um ato de coragem. Eu não estou dizendo com isso, vou deixar bem claro, que um de nós agora deve pegar o seu filho e levar o filho para o templo, para deixar para uma outra pessoa cuidar. Exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Ana levou Samuel para Eli, porque Eli era o sacerdote daquele tempo no povo de Israel. E o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Era aquele que fazia a mediação entre o povo e Deus. Então eles levavam as ofertas até o sacerdote. O sacerdote era responsável por orar pelo povo. O sacerdote era responsável por ouvir os pecados do povo e levar os pecados do povo a Deus. E assim o sacerdote ali no templo tinha várias funções. Ana estava levando o seu filho para Eli, porque Eli era um homem de Deus ali no meio do povo. Ele seria então instruído nas leis do Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando ele cura um leproso, em Mateus 8:4, ele vai dizer ao leproso: não conte a ninguém que você foi curado, mas vai até o sacerdote, conte a ele, leva a tua oferta, para que as pessoas conheçam o teu testemunho, assim como era feito na lei de Moisés. Jesus também, quando está ali, ele não deixa esse ensinamento de lado, ele ainda respeita os profetas. Mas porque hoje nós não temos, profetas não, sacerdotes, porque hoje nós não temos mais os sacerdotes como havia no Antigo Testamento e no Novo Testamento no início? Porque a palavra vai dizer que os sacerdotes eram aqueles que tinham contato direto com Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário que separava as pessoas comuns de Deus, o espaço onde só o sacerdote entrava, o véu se rasgou de cima a baixo, significando que todas as pessoas agora têm acesso a Deus. Hebreus 4:15 vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, ou seja, é aquele que cumpre tudo aquilo que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, agora é cumprido em Jesus. Ele é o nosso mediador. Só que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro vai dizer que agora nós que cremos somos geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Nós nos tornamos agora sacerdotes do lar. Aquilo que acontecia de forma específica por meio de uma ou duas ou três pessoas no templo, agora acontece em todas as famílias, em todos os lares.
Você consegue entender que agora a palavra de Deus está dizendo que eu e você somos sacerdotes do lar? Nós somos mediadores, nós somos construtores de pontes. Eu vou explicar por quê. Uma das palavras no latim que explica o termo sacerdote é o pontífice. Essa semana nós somos evangélicos, mas talvez temos católicos aqui. A gente vai lembrar que agora temos um novo Papa na Igreja Católica. O que o Papa é? Pontífice. Você já ouviu falar dessa palavra? Pontífice. O Papa é pontífice na Igreja Católica. Pontífice é o termo grego que diz construtor de pontes. Construtor de pontes. Então, na Igreja Católica, o Papa é o pontífice, é o construtor de pontes. Nós, como evangélicos, nós temos outra interpretação. Nós entendemos, como Pedro diz ali, que todos nós somos sacerdotes do lar. Então, todos nós somos construtores de pontes. Agora, onde se encaixa essa responsabilidade do pai e da mãe na vida do filho? Se Ana levou Samuel para Eli, porque ele era o sacerdote naquele tempo, quem Deus está colocando hoje na vida das crianças para serem os sacerdotes do lar? Os pais. Eu, você, cada um que é pai aqui, avô, já foi pai, é pai ainda, mas não tem mais os filhos pequenos em casa. Nós somos colocados por Deus como construtores de pontes dentro das nossas casas. Só que não construtores de pontes para construir qualquer ponte, mas para construir a nossa ponte com Deus. Nós, pais, somos responsáveis de fazer a mediação dos nossos filhos, a ponte que liga os nossos filhos a Deus, de mostrar o caminho para Jesus Cristo, de mostrar o bom caminho. Vejam que responsabilidade aqui, se no Antigo Testamento Eli teve essa responsabilidade de cuidar de Samuel, cada um de nós, dentro do lar hoje, tem essa responsabilidade. Eu quero ler um outro texto com vocês, texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz assim: porque os lábios do sacerdote, olha só, esquece o sacerdote do Antigo Testamento, você é o sacerdote do lar, nós somos sacerdotes, nação santa, eleita, escolhida por Deus. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da boca de todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Quem é o mensageiro do Senhor dos Exércitos? Quem é o mensageiro da palavra de Deus? Eu e você, pai e mãe. Nós somos agora responsáveis de trazer a mensagem aos nossos filhos, a mensagem aos adolescentes, às crianças que ainda precisam da instrução, assim como Samuel precisou da instrução de Eli no tempo. Então, o que nós estamos vendo aqui agora é que aquela responsabilidade que a gente pensa que não é nossa, que é de outros, é nossa sim. Nós vivemos em um tempo em que muitas vezes as nossas atribuições como pais são levadas à escola, né? A gente acha que a professora, além de ensinar todas as matérias, ainda tem que instruir o filho. Na verdade, as professoras às vezes precisam instruir os filhos porque de casa não conseguem receber a devida instrução. Então nós, como igreja, a gente já deve lembrar disso e ter isso como testemunho, né? Os nossos filhos, quando chegam na escola, precisam chegar lá e as professoras perceberem que eles já têm um nível de instrução, de respeito, de cuidado, de amor ao próximo, de respeitar o professor, de respeitar os mais velhos. Isso se aprende em casa. A gente também, às vezes, confunde a atribuição também de ensino da palavra, é da igreja. Não é somente da igreja. A igreja ajuda esse processo. Mas nós não podemos acreditar que o filho vai passar 6 dias em casa. E aí, umas poucas horas na igreja, ele vai aprender toda a instrução da palavra de Deus. Ele vai aprender em casa. Os verdadeiros mensageiros da palavra de Deus, que Deus colocou diante de cada criança, são os pais, os responsáveis dela.
E quando eu falo aqui, talvez eu tenha dito no início, né? Eu não falo aqui só pais e mães biológicos, mas aqueles que adotam filhos, aqueles que são responsáveis também pela criança. Esses recebem essa dádiva, esse presente honroso de cuidar de um filho, mas também com responsabilidade. Muitas vezes nós ouvimos que as mães, os pais são verdadeiros heróis. Não é verdade? São, né? Pai e mãe, seguinte as mães, vocês têm que tirar o chapéu para as mães, né? Acordam de madrugada quando a criança é pequena, 3, 4, 5 vezes para amamentar. Acordam de madrugada quando a criança está lá chorando, correm para o hospital, dão remédio, cuidam aqui, cuidam ali. Quando crescem e ainda moram em casa, os pais muitas vezes não descansam. Às vezes o pai descansa, mas a mãe não descansa. Vocês já viram como é impressionante? Se o filho sai de casa, ele diz: pai, mãe, eu vou voltar a tal hora. O pai vai deitar e vai dormir. Não é isso? A mãe sabe que o filho diz que ele vai voltar a tal hora, mas a mãe consegue dormir? Não consegue dormir. Preocupação. Então, nesse sentido, as mães são, como provedores, os homens têm uma grande responsabilidade, mas como cuidar do lar, as mães são heroínas. Agora veja que interessante, né? A gente olha para os heróis, tem os heróis da fé na Bíblia, mas tem os heróis construídos pela DC, pela Marvel, os heróis lá das histórias de quadrinho, quem lê quadrinho na infância. Qual é a principal função de um herói? Salvar, né? Salvar as pessoas, salvar a cidade, salvar dos vilões. A gente vai lembrar, quem mais vai lembrar do Superman, né? Salvando sempre a cidade, ele fazia tudo, né? Era o homem mais forte do mundo, então ele salvava, segurava o trem com a mão, fazia de tudo. O herói significa alguém que vem e salva. Só que isso não está nas nossas mãos. A gente não consegue salvar um filho, a gente consegue destruir. Não é verdade? A gente não consegue salvar o filho. E a gente sabe que, infelizmente, chega um momento que a gente não está lá, em todo canto, em todo lugar. A gente não consegue proteger o tempo todo, mas a gente consegue ensinar o filho, instruir o filho e apontar para aquele que é o Salvador. Se nós temos um herói, e não de história de quadrinhos, não de uma série da Netflix, nós temos um herói verdadeiro, que morreu na cruz por nós, que é Jesus. O Salmo 127, versículo 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. A gente sabe que quando os filhos chegam a uma idade, isso precisa acontecer. Quando os pais impedem essa independência dos filhos, eles não estão ajudando os filhos. Os pais precisam ajudar os filhos a chegar na mocidade e ser como uma flecha. Vocês sabem o movimento do arqueiro, né? Ele pega a flecha, ele estica o arco. Eu nunca brinquei disso na minha infância, mas eu já vi. Né? Ele estica o arco. E qual a intenção do arqueiro? A flecha tem que acertar o alvo. Não é isso? Estudando um pouco sobre os arqueiros profissionais que disputam Olimpíadas, competições internacionais, eles chegam a disparar 300 a 400 flechas por dia. Vocês já imaginaram o quanto de treinamento que acontece em 400 flechadas? O alvo está lá. O alvo está lá. Mais uma flecha. Mais uma flecha. Para quê? Para que no dia que precisa estar certinho, no dia da competição, vai chegar lá e não pode errar. Ele tem que soltar aquela flecha, ela tem que acertar o alvo, senão ele está desclassificado, ele não vai ganhar nada. Então ele vai dar o seu melhor já no treinamento e para que no dia ele possa acertar o alvo. Assim é também dentro de casa. É dedicação, é trabalho, é
treinamento, é instrução, é insistência, é dor de cabeça, às vezes também cuidar dos filhos, né? Quanto dor de cabeça dá? É verdade. A gente já deu dor de cabeça para os nossos pais, assim, a gente não pode negar isso também. É a vida. Mas o que nós precisamos fazer é como um arqueiro, todo dia, se preparando no treinamento, treinando os filhos, para que quando eles cheguem na mocidade, eles possam ser atirados para o alvo. O que acontece quando a flecha sai do arco? Quem atirou a flecha não consegue correr atrás da flecha e mudar a flecha de curso mais. Aonde foi apontada, ela vai. Não é verdade? Mas pela misericórdia de Deus, mesmo assim a gente ainda pode acompanhar depois os filhos, mesmo quando eles se casam, quando eles têm os seus filhos, a gente ainda pode acompanhar por meio da instrução também, dando exemplo, por meio da oração. Quantas mães aqui talvez estão com o coração de Ana tendo os seus filhos, preocupados com os seus filhos, talvez não podendo nem falar porque não se sentem à vontade, mas estão derramando o seu coração diariamente, constantemente nas mãos de Deus, esperando até uma promessa da palavra de Deus, onde ela diz que quando tu ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, mesmo quando for velho, ele não se desviará. E a gente sabe que isso não é uma matemática simples, a gente não pode julgar preto no branco e dizer, não, mas se o filho se desviou, por que tu não ensinou? Às vezes tu ensina 3, 4 filhos dentro de casa e nem todos seguem logo aquele caminho. Diferente da flecha, ainda a gente pode depois ajudar em oração, em abraço, acolhimento, trazer para perto, né? Ajudar a levantar, continuar a instrução na palavra. Mas o que eu preciso dizer, talvez para a nova geração, para aqueles que ainda não têm filhos, para aqueles que estão com os filhos em casa, não percam a oportunidade de treinar os teus filhos, de insistir os teus filhos na palavra do Senhor. E eles precisam ver dentro de casa isso acontecendo. Algo interessante que acontece aqui, a gente não percebe às vezes, quando vem rapidamente, é que Ana, ela não só leva Samuel ao templo, mas antes dela ter Samuel, ela já ia ao templo. Ela já tinha um relacionamento com Deus e ela só continua fazendo aquilo lá. E Samuel vê a sua mãe indo ao templo todos os anos, ainda levava uma roupa para o filho. Queridos, nós também não podemos achar que devemos só levar os nossos filhos para a igreja. A gente precisa caminhar com os nossos filhos para a igreja. Antes deles virem, a gente já precisa estar na igreja. Quando eles chegam, eles precisam nos verem na igreja, para que eles vivam a mesma fé que a gente vive. Para finalizar, Salmo 27, ele fala dos filhos com a herança do Senhor, ele fala do flecheiro que lança as flechas, do arqueiro que lança as flechas, e ele no versículo 1 ele já deixa claro algo que eu quero finalizar com esse versículo. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. A gente precisa ensinar os nossos filhos a instrução que o Senhor nos dá. Se a gente não ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos, se a gente não edificar nossa casa com aquilo que veio de Deus, em vão a gente trabalha. Que possamos também lembrar dessa palavra. Não sei como é que tu chegas essa tarde aqui, mas que tu possas buscar sabedoria de Deus. Se for necessário que tu possa derramar o teu coração diante de Deus, pedir para que Deus intervenha também na tua família. Se você ainda não tem filhos, ore a Deus pelos filhos. Filhos são a herança do Senhor. Se talvez você está numa situação que não pode ter filhos, talvez você possa ser mãe, pai de coração. Eu sei que muitas mães têm o desejo de ter filhos, mas quem sabe Deus colocará uma criança especial na tua vida, por meio da adoção. Pessoas, às vezes, crianças que aparecem no nosso caminho, e assim Deus nos usa ali como sacerdotes na vida daquela criança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude no cuidado, no trabalho com os filhos, que possamos ensinar as próximas gerações a instrução do Senhor, aquilo que a gente também recebe dia após dia.
Amém? Vamos orar. Querido Senhor, nosso Deus, nós olhamos para essa história de Ana e a coragem dela de dedicar o seu filho a Ti, de consagrar